Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é relacionamentos e jogos de poder. E aí eu fiquei me perguntando, em primeiro lugar, o que são jogos de poder exatamente? Ó, quem tá chegando agora, aproveita e já compartilha. Se você estiver assistindo no YouTube, já deixa seu like para a gente saber que você gosta do nosso conteúdo. E hoje o tema é muito relevante. A gente tem falado muito sobre relacionamentos porque as pessoas acabam pedindo, né? E embora o nome do podcast seja Zerando a Ansiedade, uma das coisas que mais desperta essa questão da ansiedade interna são os relacionamentos, porque eles mostram, os relacionamentos têm o grande poder de mostrar o que está dentro da gente. E hoje vamos falar de poder nos relacionamentos. E basicamente eu andei dando uma olhada, né? E vi duas coisas importantes. Quando a gente fala o que é jogo de poder, é quando um tem poder sobre o outro. E isso se manifesta nos relacionamentos de duas formas, basicamente. A primeira é as duas pessoas que estão envolvidas em determinado relacionamento estão sempre numa constante queda de braço para exercer poder sobre o outro. E a segunda vertente, que parece que não é, mas que funciona, é o mesmo jogo, só que com dinâmica diferente, é um manda e o outro obedece. Quem não conhece um casal que funciona assim? Se é que não estamos falando do seu próprio relacionamento agora. Dani, e a gente vai falar por que isso é tão ruim, tão ruim. Em primeiro lugar, galera, relacionamento não foi desenhado para ser uma disputa. Foi para ser uma troca. Então, vamos entender um pouquinho. Dani, você como terapeuta aí há mais de 30 anos, por que as pessoas entram em jogos de poder no relacionamento? A primeira pergunta é o seguinte: o que leva uma pessoa a querer ter poder? Eu só quero ter poder quando eu me sinto impotente, quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto inadequado. E é nesse lugar que 99% da população mundial se encontra. Só que de uma maneira inconsciente. A gente justifica assim, não, eu tenho que ter poder porque isso vai me trazer dinheiro, porque isso vai me trazer conforto, porque isso vai me trazer segurança, porque isso vai me trazer status. E aí é aquela coisa, quanto mais poder você tem, maior é o espelho. O que acontece com as pessoas que são extremamente poderosas? Elas se nutrem, elas se expandem? Não. Elas estão em estado de tensão e estresse o tempo todo, porque o poder ele precisa ser exercido constantemente. E aí aquilo, eu não confio em ninguém, todo mundo quer o meu lugar, o outro é o inimigo. O problema é que, na verdade, o que é o ser humano? O ser humano é um ser que busca crescimento, nutrição, prazer e alegria. Nesse estado, essa busca ela fica vibrando o tempo todo. Se você não para realmente ver o que você precisa como necessidade básica, você vai se jogar no jogo de poder. E vai se jogar em todas as relações. E é o que a gente está vendo no mundo. É o patrão com o empregado, são os pais com os filhos, são os irmãos entre si, e incluindo no casamento. Amor não acontece enquanto você se sente neste lugar. Porque amor, basicamente, ele
exigem que você esteja confiante e aberto para poder fluir. Então, por que que a gente joga o tempo todo? Porque as pessoas não assumem a responsabilidade pelos seus próprios crescimentos. E o trágico é que elas não percebem que deste lugar, tudo que você constrói, na verdade, não é algo que te dê sensação de ok, eu estou enraizado, eu estou confiante. Não, porque sempre tem ameaça implícita. E vem toda essa história da explicação mental que te leva sempre ao mesmo lugar. Enquanto as pessoas não enxergam isso, enquanto as pessoas não param para realmente dizer o que eu estou fazendo, você vai ter relacionamentos afetivos nesse lugar. E aí é aquela coisa, o que é mais trágico é que isso é incentivado diariamente. É aquilo, vamos discutir a relação. Gente, discutir a relação é eu quero me provar certo. Se eu quero me provar certo, basicamente eu já estou desconsiderando tudo que o outro fala. Que eu sei que eu tenho razão. Eu preciso ter razão. Eu não consigo me imaginar dizendo que eu não tenho razão. Então, tudo que o outro falar, eu só vou rebater. E a mente pode tudo, gente. É aquilo, se você lembra da época do colégio, o cara chegava e dizia assim, vamos pegar o período da Revolução Francesa. Um grupo vai defender, outro grupo vai dizer que é uma porcaria. Semana seguinte, troca as pessoas e os grupos têm um bocado de argumento. A mente pode argumentar tudo. A mente pode dizer que uma coisa é maravilhosa e ter 1 milhão de justificativas dizendo que é uma porcaria. Mas isso nem sempre traduz o real. O real é que para algumas pessoas algo é bom e para outras pessoas não é. Mas a coisa em si é uma outra história. Enquanto você se mantém na opinião no mental, você vai alimentar esse jogo de negociação, de manipulação na tentativa de se sentir fortalecida. Só que aquilo, se você passa o tempo inteiro fazendo força, a única coisa que você vai sentir é que você está exausta o tempo todo. E na exaustão, é impossível você se relacionar realmente. Qual é a pergunta? Saulo perguntou aqui, então como resolver um desentendimento? Cuidado com a pegadinha, porque em primeiro lugar, quando a gente fala do desentendimento, a gente está falando do racional. E quando um casal entra em conflito, o racional é a última coisa que está em jogo. O que está em jogo são as emoções que estão por trás. É isso. Qual a raiz, ao invés de perguntar como foi a pergunta? Como resolver um desentendimento? Qual a raiz do desentendimento? Primeiro essa pergunta, depois a gente pensa na solução. Fala, Dani, o que você fala? É aquilo, você não tem como solucionar um problema se você não sabe qual é o problema. E o problema, como a Ana falou, nunca é a nível racional. Então aquilo, sei lá, não está me faltando um exemplo agora, mas aquilo, a gente briga por causa da louça que não foi lavada. O problema não é a louça não ser lavada. O problema é como cada um codifica isso. Como cada um se sente em relação a isso. Então não adianta ficar argumentando a respeito da louça e da pia e do detergente. Você tem que chegar e ter coragem de se colocar. Quando você faz isso, eu me sinto dessa forma. Isso, para mim, se traduz como descaso, como desrespeito, como desamor. E é muito engraçado porque a dificuldade que a gente tem de fazer isso é perceber a possibilidade do outro dizer, bom, isso é o seu problema, não é meu. Eu só estou com preguiça de lavar a louça. Se você lê isso dessa forma, você tem que lidar com isso. E aí aquilo que estava ruim fica pior. Porque, na verdade, nessa hora, você tem que fazer uma escolha.
Você tem que assumir a responsabilidade. E aí você tem medo, porque se você assumir a responsabilidade, por exemplo, de deixar as louças empilharem para o resto da vida, até que alguém tenha que tomar uma providência, você vai ter que passar N dias sentindo mau cheiro. Ou você vai ter que chegar e dizer, ok, na boa, isso aqui não tá legal para mim. Fui. Nessa hora, ao invés de você assumir a responsabilidade, você negocia. Ah, você não vai lavar a louça? Então tudo bem. Quando você precisar de não sei o que, eu também não vou fazer. Aí começou o jogo de poder. Ou senão, mulher faz isso com muita frequência. Você vai dormir na sala. Enquanto esse troço não se ajeitar, nem vem. A nossa palavrinha S, que eu não vou dizer porque da outra vez derrubaram a live, é uma ferramenta de poder absurda. E aí é aquele tal negócio, o momento que deveria ser o mais íntimo, o mais aberto, o mais desnudo do ser humano, passa a ser manipulação. Passa a ser ferramenta de persuasão. Como é que você vai se sentir nutrido? Isso são exemplos bobos, tem 1 milhão deles. Volta sempre para o mesmo lugar. Como é que eu resolvo a história do jogo do poder? Primeiro, parando. Viu o conflito? Para. Respira. O que realmente está acontecendo aqui? Como eu me sinto em relação a isso? Qual é a escolha que eu vou fazer? Amor é, para mim, o que há de mais valioso na vida. Tudo que é extremamente valioso exige uma série de cuidados. Amor sem liberdade não é amor. Amor sem respeito à individualidade não é amor. Não é amor assim, pode ter até amor, mas na verdade é um amor que está embarreirado pelo apego, pela desconfiança, enfim, pela vontade de fazer o outro ficar de qualquer jeito. Essas coisas, elas precisam sair do caminho. O amor é aquela coisa, eu amo tanto que eu respeito que essa pessoa precisa de repente ficar longe de mim para ser feliz. E eu não vou impedir isso. Ah, mas a dor é insuportável. É. Mas o amor é isso. É entender que o outro tem direito de fazer escolhas que não são as nossas. E é muito engraçado porque, assim, na minha experiência, quanto mais você relaxa nesse lugar de insegurança, mais seguro você fica. E maior é o convite para o outro ficar. E no fundo é bizarro, porque é o lugar que a gente anseia. É realmente o lugar de aceitação que o ser humano está buscando de uma maneira violenta. A gente não consegue viver sem isso. Mas enquanto a gente não para realmente construir esse lugar, a gente fica jogando poder, jogando poder, jogando poder. E destruindo no meio do caminho. E perdendo, e se machucando, e se desvalorizando, enfim, e se transformando. Aquilo, o Nietzsche falava muito dessa história. Às vezes você olha tanto para o abismo que o abismo olha de volta. O que isso quer dizer? De repente aquilo você se transforma em tudo que você não quer ser, lutando por aquilo que você acha que vai conseguir. Mas aquilo é impossível conseguir quando você vira um monstro no meio do caminho. Eu vejo assim, tem muitas relações, eu já vi muito isso. Especialmente, mulher é mais chegada nessa história. Cheiro terno quando volta, vasculha os bolsos, quer a senha do celular, liga para conferir se ele está no trabalho. Gente, isso tudo não alimenta o amor. Quem pensa, porque tem homem que diz assim, não, porque ela me ama, ela cuida de mim, mas no fundo, ele sabe, ela não confia em mim. E o mais maluco é, quanto menos você confia, mais você empurra para que isso se realize.
Se ele tivesse preocupado em manter a integridade da relação, porque sabe que são pessoas livres, ficava muito mais fácil. Mas a gente fica achando que não, que cercear, exercer poder, garante alguma coisa. Não garante. Ao contrário, aprisiona e afasta. E aí é aquilo, vai ver a taxa de divórcio, vai ver a taxa de assassinato. Amor não produz isso. Se você olhar os dados oficiais em qualquer lugar do mundo, a nível de relacionamento, você vê as histórias mais bizarras. Isso é poder. Porque no amor, você não faz esse tipo de coisa. Chega uma hora que as pessoas têm que parar para pensar. Ana, aguenta 2 segundos que eu vou desligar esse radiolar da dose. Tá bem. Enquanto você vai lá, essa questão da... Eu falo aqui, essa questão da liberdade é muito engraçada. Porque, em primeiro lugar, quando a gente fala liberdade, parece que assim, liberou geral. Virou um swing, eu posso fazer tudo. Todo mundo já vai direto para a questão da sexualidade, que é sempre o ponto delicado do casal, né? Dos relacionamentos. E na verdade não funciona dessa forma. Quando a gente fala de liberdade, é você respeitar o outro enquanto indivíduo. Eu lembro quando, na época da faculdade, eu tinha um namorado, eu comecei a namorar, e aí foi uma pessoa que eu fiquei alguns anos com essa pessoa. E logo no início do namoro, começou a bater uma coisa desconfortável, sabe? Éramos 2 pessoas muito acostumadas a ser solteiras durante muito tempo. 2 pessoas muito acostumadas com muita liberdade para qualquer coisa. E daí começou a ficar aquela coisa esquisita, enfim. E eu fiquei me remoendo com aquilo, me remoendo. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar isso? Eu falo o que eu tô sentindo, não falo, não sei o quê. Minto, não minto, conto a verdade, etc, etc, etc. E isso eu já tinha começado a meditar, já estava meditando por volta ali de 1 ano. Já tinha começado o processo de autoconhecimento. Eu falei, quer saber? Eu vou contar tudo que está acontecendo e seja o que Deus quiser. Sentei com a pessoa lá, chamei e falei, vamos conversar. Estou me sentindo dessa forma, e principalmente que parece muito esquisito, não tem ninguém, né, no radar, né? Só que eu estou sentindo falta de conhecer outras pessoas, que era o meu hábito. Eu fazia isso, eu estou sentindo falta disso, embora não queira fazer isso. Mas tem uma parte de mim que está vibrando nisso. Sabe o que eu ouvi? Eu podia ter ouvido assim, minha filha, então, beijo, tchau, né? Sabe o que eu ouvi? Eu também. Cara, aquilo fez assim, ó. Podia ter ouvido beijo, tchau? Podia. A pessoa podia ter falado, você é uma isso, você é uma aquilo. Podia. Só que não, a pessoa estava sentindo igual. E mesmo que ela não tivesse, a outra pessoa tivesse sentido igual, gente, quando você joga com a honestidade, parece que o negócio flui, porque você tira um peso. E quando você tira um peso, a energia interna começa a fluir. É o tal da verdade vos libertará, que eu adoro, embora não seja religiosa, adoro essa frase. É exatamente assim que funciona. E quando a gente vê uma coisa que acontece muito entre os casais, e é um ponto sempre delicado, é a questão da sexualidade. Tomara que não me derrubem essa live agora, que eu já não vou repetir a palavra. Isso é um ponto muito delicado, que a gente chega na vida adulta tendo dificuldade com esse tema, porque a gente é ensinado que é feio, é sujo, não pode, e por aí afora. A gente chega na vida adulta com essa questão delicada e daí já usa isso como arma. O que era ruim começa a ficar pior.
O que eu tô ouvindo agora rodando na internet é um troço que eu tenho dificuldade de acreditar. Mas parece que é a verdade. É a tal da caixinha do amor. Cada hora que rolar um ato, dinheirinho dentro. Para o presente do final do ano. Gente, eu não estou conseguindo enxergar uma possibilidade disso dar certo. Porque isso tem um nome. Que começa com P. Que eu também não vou falar aqui antes que acabe, já derrubem a gente de novo. Gente, se você vai usar um tema que já é delicado para você, para trocas, saiba que o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Mesmo que você fique junto para o resto da vida, vai ser um relacionamento fracassado. E eu vejo muitas mulheres chegando nesse lugar, muitas mulheres não, muitos casais, tá? Chegando nesse lugar porque o padrão comum, não é a regra, mas o padrão comum, o homem sempre quer e a mulher nem sempre, ou quase nunca. Porque tá todo mundo ferrado. Uns ferrados mais para um lado, outros ferrados mais para o outro. E aí, bom, já que eu vou ter que fazer isso mesmo para o casamento não acabar, porque se eu cortar de vez já era, então eu vou ter que ter algo em troca. Você entra no jogo de poder porque não quer olhar para essa ferida que está dentro. Porque uma pessoa saudável tem esse setor da vida saudável também. Ana, e é pior. Isso que você colocou é muito sério. Não há lugar mais vulnerável do que o encontro íntimo. Quando você se sujeita a esse mecanismo que você acabou de explicar, não tem ganho para você. Por mais que você acredite que tenha, não tem. O que tem é um reforço da ferida. Encontro íntimo significa entrega. Quando você se vê forçada a isso, você, na verdade, está sendo machucada. Eu tô tirando as palavras que realmente traduzem isso, porque são palavras que hoje vira evento. Enfim, é aquilo, se eu exerço o poder a esse nível, eu estou ferindo a pessoa que se submete de uma maneira absurda. E mais ainda, quando a própria pessoa escolhe esse lugar, ela está se ferindo duas vezes, porque ela está sendo ferida e ela está se traindo aceitando isso. E é muito doido, porque assim, quantas mulheres já não passaram, que isso é mais comum em relação às mulheres, né? De termina um encontro desse, vira para o lado e chora. Por que isso? Porque, gente, o nosso coração, ele não é idiota. As pessoas dizem, né? A razão isso, o coração aquilo. A razão máxima, o coração é doidinho, coitadinho. Não é. O coração sabe. Aliás, até hoje é aprovado que o coração tem neurônio. Então, de certa forma, o coração pensa. Só que ele pensa a um nível mais profundo. E nesse lugar, você não consegue se enganar. E é muito doido, porque a gente volta sempre para a mesma questão. Eu quero ser feliz, eu quero me sentir inteira, mas tudo que eu faço vai na direção contrária. Gente, não é o outro. Não é o outro. Tem determinadas horas que você vai se ver de frente com uma situação quase que impossível. Por mais difícil que seja, o desfecho vai ser proporcional à sua coragem de realmente se colocar em primeiro lugar. Porque senão, mesmo que você saia vitorioso, você perdeu, você se perdeu por completo no caminho. O que sobra, você não te dá nutrição nem para dar 2 passos. Enquanto aquilo, de repente, você morrer, entre aspas, com dignidade, vai te levar para o lugar que você buscou o tempo todo. Mas você só vai descobrir isso quando você começa a se nutrir, quando você começa a se conhecer, quando você começa a se entender como um indivíduo único,
responsável pela construção da sua vida. Hoje de manhã eu estava conversando com a Ana, falando como é engraçado a dificuldade que as pessoas têm de realmente investir em saúde. Um monte de gente fala, pô, eu não estou de saco cheio de ir ao médico, eu não aguento mais tomar remédio. Aí você dá lá, né? Olha, isso aqui funciona para 1 milhão de pessoas. É dessa forma. Aí começa. Não é chato, não tem dinheiro, não tenho tempo, não sei o quê. Ah, isso dá muito trabalho. Gente, é o seguinte, me manter legal dá um trabalho horrível. Agora, me manter não legal é insuportável para mim. Então, aquilo, 10 vezes trabalhar arduamente, diariamente, do que de repente ter que me arrastar pela eternidade. Falando. A Gi colocou aqui, vira um jogo de interesse e eu saí fora de uma relação assim. Ela completa lá embaixo. Verdade, sabemos o que está acontecendo e ficamos com medo de sair. É o seguinte, Gi, legal que você saiu de uma relação assim. Agora, já que você saiu de uma relação assim, tira o foco do outro e coloca o foco em você. Por que você entrou numa relação assim? Porque se você não curar a causa de você entrar nesse tipo de relação assim, já já você consegue outra. Fica igualzinha. bem igualzinha, ou pior. Então, fica atenta, porque o outro é espelho que mostra o que está acontecendo dentro. Então, fica atenta para o que você precisa curar dentro. Isso é muito importante. Que a gente passa a vida, tem gente que está há 20, 30, 40 anos repetindo a mesma história. Por quê? Porque a culpa é do outro e não é. Ana, Porque não para curar a ferida interna, que foi o que a Dani acabou de falar, porque dá trabalho mesmo, gente. Se você assiste todos os episódios aqui, tudo que a gente já falou até hoje, você vai ver o trabalhão que dá. Agora, ficar numa relação assim, não é que dê trabalho, é insuportável. Fala, Dani. Eu conheci uma família que eles estavam com, sei lá, 10, 12 anos de casado e ele traiu ela. A decisão brilhante dela. Separando em pensar, porque ele te sustenta, né? Então ele me sustenta, então vamos continuar. Eles moraram mais quase 30 anos juntos. Ela não se separou, mas ela infernizou a vida dele 30 anos, até morrer com uma série de problemas de saúde. Porque ela não queria deixar de ser sustentada. Não é único. Eu conheço um monte de relações que se baseiam em algo parecido. Assim como mulheres que engravidam para entrar nesse lugar, independente se existe ou não amor. Tudo isso é jogo de poder. O preço é caro demais para todo mundo. E basta olhar o que está acontecendo. Gente, é assustador. É que nem é engraçado que, enfim, tem discussões recorrentes, né? Desde que eu era bebê já existia aquela história das drogas. Tem que liberar? Não, tem que proibir. Tem que liberar? Tem que proibir. Gente, não adianta. Enquanto ninguém não parar para olhar por que eu vou atrás de droga, proibir ou liberar não vai funcionar. Aí é aquilo. Em Portugal eles fizeram um baita experimento em relação a isso. Pegava o cara, levava para reabilitação e aí criava laços sociais. Emprego, comunidade, não sei o quê, pessoas de apoio. Todos os caras que passaram por isso saíram das drogas. Aí o que fizeram? Enterraram o estudo. Enquanto todos os outros que vão se reabilitam e voltam para a rua, quer dizer, fazem a desintoxicação, voltam para a rua, voltam para as drogas. Porque o problema não resolveu. Se você não busca a origem, você não consegue resolver o desequilíbrio. De repente, aquilo para com a narrativa e olha os fatos. Os fatos são: as relações não estão legais. Nem no trabalho, nem na família, nem no íntimo. Tem alguma coisa que não está funcionando. O que pode se fazer diferente?
aceitar que você tem que olhar para você. Eu me lembro, uma vez eu tive um namorado que ele achava o máximo ser antipático com determinadas pessoas. Eu era um doce de criatura, mas com algumas pessoas ele era antipático. E assim, tinha prazer nisso. Aquela coisa de um arzinho de superioridade e tal. Só que chegou um momento em que a gente tinha amigos em comuns, entre aspas, né? Amigos que, enfim, com quem a gente lidava, mas que, porra, não suportavam ele. E eu queria sair com os meus amigos. Então chegou um determinado momento lá, que eu não sei exatamente qual foi o esquema ardiloso que eu montei para conseguir sair sem levar ele. E quando eu voltei, foi uma tempestade, porque ele já veio naquela história de porque você sente vergonha de mim, porque você me traiu, porque você abriu mão, porque você é isso, porque você é aquilo. E eu parei assim, respirei. Aí foi super engraçado que eu comecei assim. Você tem razão. Isso é um macete, tá, galera? Quando você já começa uma história dessa dizendo você tem razão, o cara já sai do modo briga para o modo comunicação. Que você já validou o sentimento dele. Aí eu falei, realmente, você tem razão. Não pelos motivos que você está colocando. Você tem razão porque eu não tive coragem de dizer para você eu vou sair com essas pessoas porque elas não te suportam e isso é responsabilidade sua. Eu não consegui fazer isso da maneira direta. Então, isso foi uma traição. E eu peço 1000 desculpas. Me perdoa, porque não foi legal o que eu fiz. No entanto, vamos olhar para o lado da sua responsabilidade. Você criou essa situação. Você faz isso conscientemente. Você afasta as pessoas. Então, daqui por diante, qual é o saldo positivo que a gente tem que ter? Você entender que eu vou estar com outras pessoas sem você e eu entender que eu tenho que ter coragem de colocar isso com clareza. Foi arriscado? Foi doído? Foi errado? Teve de tudo. Mas no momento em que você acerta de novo na verdade, que você coloca com clareza, aí sim o crescimento acontece. Podia ter rompido. Mas aquilo, o que adianta você manter um lugar onde, na verdade, aquilo eu tive que me esconder para sair com os amigos? Qual o sentido de eu manter uma relação dessa? Qual é a possibilidade de uma relação dessa realmente me fazer feliz? Não, mas antes com ele do que sozinha. Hã? Cara, se eu tô com ele dessa forma, eu estou sozinha. Para eu não estar sozinha, eu tenho que ter a capacidade de ser eu mesma, eu tenho que estar inteira. Aquilo a gente se sente solitária quando a gente desliga da nossa própria verdade. Que aí é aquilo, você se abandona e você sente isso o tempo todo. Tem um livro que chama Vida, Amor e Riso, do Osho. Que é um livro pico roxo. Eu indico para todo mundo que resolve olhar para a relação. É um dos livros mais catapum em relação aos jogos de poder. Ele fala, e óbvio que ele fala do jeito lá que o Osho falava, que você morre de rir, ele conta piada, inventa história, enfim. Mas é um livro que me deu uns insights enormes em termos de relação. Para você ter uma relação realmente satisfatória, você não pode abrir mão da sua verdade. Todas as vezes que você abre mão da sua verdade, você entra em jogo de poder. Quando você entra em jogo de poder, você já acabou com o amor. Basicamente é isso. Para quem não sabe ainda, não acompanha a gente, o Osho é o criador das meditações ativas que a gente ensina, né? E tanto diz que é a melhor ferramenta de autoconhecimento que existe para o homem moderno, porque te tira da mente trabalhando o teu corpo. Enfim, tem episódios sobre meditação ativa, a gente falando bastante, tem episódios no canal do YouTube, a gente demonstrando também como faz algumas, porque realmente a meditação te ajuda a fazer a reconexão com o seu coração, a você encontrar o seu centramento, até para você poder conectar com o que é real. Aí sim poder manifestar isso, porque se você não sabe a questão início, né? Então, como é que a gente resolve desentendimento? Se você não sabe a raiz, se você não sabe qual é o problema, como que você vai resolver? Então, é
isso que a meditação faz por você. Ela te coloca no lugar certo para você tomar as atitudes que são necessárias. Uma das coisas mais difíceis para mim, em termos de relacionamento, foi abrir mão do poder. É uma coisa que eu ainda estou trabalhando. Ainda vejo que precisa melhorar. Porque, não raro, essa minha geração que nasceu nos anos 80 vem com mães muito autoritárias. Depois da Revolução dos anos 60 e tal, teve teve a revanche, a guerra dos séculos, enfim, teve uma mudança muito forte no padrão de comportamento feminino. A mulher entrando para o mercado de trabalho e aí sendo obrigada a fazer jornada dupla, tripla. Então, vem de uma geração de mulheres que, embora tenham uma força admirável, tiveram que endurecer muito para aguentar o tranco. Porque não foi fácil, eu tenho certeza. Enfim, e eu venho dessa geração, inclusive, de ter uma mãe muito autoritária, muito mandona, que não aceitava, que dava ordem à torta e à direita. E eu cresci vendo isso. Eu cresci achando que esse padrão de comportamento é o normal. E me desenvolvi nesse padrão. Porque eu tenho que mandar, porque se eu não mandar, ele não faz nada direito, e por aí afora. E todos os meus relacionamentos foram baseados nisso. E o mais engraçado e trágico de eu ter demorado para enxergar isso, então não cometam esse mesmo erro. Deixa eu já logo contar. Eu queria, para todos os meus parceiros, impor o processo de autoconhecimento. Gente, não funciona mesmo, nem tentem. Nem tentem, que isso tem que ser tem que partir de dentro. Você pode ser um bom exemplo. Agora você fala, eu só vou ficar com você se você entrar num processo de autoconhecimento. Acabou. Enfim, e depois que eu comecei a entender não. Depois que eu comecei a passar por muito sofrimento e perceber que isso realmente não estava funcionando, que não era o tipo de vida que eu queria levar, e lendo muito, sempre procurando aprender, eu comecei a abrir mão disso e colocar como realmente eu me sinto. E, nossa, isso mudou a minha forma de relacionar completamente para uma coisa mais leve, mais fluida e tal. Um exemplo clássico que acontecia comigo era trabalhar questões de intimidade é muito importante para mim, por uma série de razões, enfim. Então, eu quero aprofundar nisso. E aí, toda vez que, de repente, o meu parceiro não... não, hoje eu vou sair com fulano, vou beber uma cerveja, vou jogar um futebol, não sei o quê. Eu ficava muito chateada. Por quê? Aí sim, quando eu abri isso, que mudou. Ai, por quê você fica chateada? Falei, não é pela cerveja, não é pelo futebol, não é por nada. É porque toda vez que a gente não trabalha em nossa intimidade, você faz essa troca, isso me machuca. E não é dessa forma que eu quero viver. Você pode tomar quantas cervejas você quiser, mas desde que a gente esteja trabalhando e aprofundando o nosso relacionamento cada vez mais. Isso me lembra, Ana, o que a gente vê atualmente, a história do justifique e explica o problema. Uhum. Justificar e explicar o problema é alimentar o problema e aceitar conviver com ele. Eu não quero saber por que um problema aconteceu. A minha energia vai toda para solucionar esse problema. Ah, mas não tem. Ah, mas é um problema. Então ele tem que ter solução. Ah, não. Tem que ter solução. Essa indignação quase é um lugar que você também tem que construir dentro de você. Porque senão vira aquela história, convive com isso. Ah, mas foi sempre assim. É assim desde... Hã? Sabe? Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, acorda. Que diabo é isso? Como assim? Ah, porque já aconteceu, porque sempre foi assim, vai morrer assim? Evoluir não existe mais?
Então, aquilo, como é que você resolve o jogo de poder? Parando de olhar para o problema e indo buscar a solução. Qual é a solução? Como eu me sinto em relação a isso? E o que eu preciso fazer para transformar isso em criatividade, em amor? Ardido, arriscado, desafiador? É. Mas aquilo, você vale todo o risco. Se você não se coloca como seu próprio prêmio, fica difícil. E cada situação que você vence, é muito engraçado que você vai vendo a estupidez que foi atrasar isso. A gente imaginando, se eu colocar a verdade, ele vai me manipular, ele vai me machucar, ele vai não sei o quê. Quando, na verdade, é exatamente você não colocar a verdade que dá espaço para isso tudo. E aí, conforme você vai colocando, como a Ana falou, pô, aí de repente eu coloquei, é isso. Eu fiz o convite. Eu não estou querendo romper a sua liberdade. Eu estou querendo investir na nossa intimidade. Mudou tudo, gente. Exatamente, mesmo porque se ele parar de tomar cerveja e não investir na gente, do que adianta? É ver a raiz do problema. E aí tudo dá certo. Gente, uma coisa muito importante, que é um ponto cego. Se você tem medo de ficar sozinha, você já está sozinha. Cuidado com essa sabotagem que a mente faz. Ai, mas eu vou ficar sozinha. Você já está sozinha. E tem que aprender a lidar com isso, porque somos sozinhos. E nos relacionamos no meio do caminho. E podemos nos relacionar muito bem ou muito mal. E o segredo, depois a Gi colocou aqui, é isso mesmo, eu tenho medo e já estou há 6 anos sem um relacionamento porque tenho que me relacionar, tenho medo de me relacionar de novo. Tem que aprender a olhar para dentro e criar o melhor relacionamento da sua vida, que é com você mesmo. A hora que você cria esse bom relacionamento interno, o medo de se relacionar de novo vai desaparecer. Não tem como não desaparecer, porque se você está num lugar amoroso, generoso, compassivo, comprometida com a saúde, comprometida com a verdade do seu coração, é isso que você vai atrair. Olha só. Uma das coisas que a gente precisa resgatar é a leveza da vida. Quando você fala, eu não me relaciono há tanto tempo por medo de cair naquela esparrela, você está colocando um peso absurdo na vida. De repente, aquilo... Como é que eu vou explicar isso? Não se preocupa em entrar num relacionamento. Se preocupa em viver, em se relacionar. Então, aquilo começa a sair, a flertar. Mas aquilo, flerta. Ah, não estou mais pronto, só posso flertar. Então, dá aquela pescada de olho, brinca, dança e diz, olha, mas me dá seu telefone. Dá errado. E volta para casa rindo. Não quer nem o moço. Na boa. Ele vai tentar ligar, vai falar lá com a Maria, porque comigo ele não vai chegar. Mais adiante, quando você deu conta que tá ok nesse jogo, aí aquilo, dá o telefone. Terminar, porque realmente já tá chegando na hora, é aquela coisa, traz leveza para isso. Primeiro sai para o flerte, depois sai em processamento de dados, aquilo, olha, eu não tô querendo uma relação, só tô querendo me divertir, conhecer gente e tal, mas não deixa de experimentar a vida. Você não tem que sair, encontrar alguém, acasalar, casar e ser feliz. Não põe esse peso. A vida é um dia atrás do outro, gente. É nesse lugar que eu estou, então é nesse lugar que eu tenho que começar a trabalhar. Se fechar para o relacionamento é deixar de se experimentar. E aí o teu crescimento acaba. O que as pessoas não entendem é que você precisa dos desafios para reconhecer os espaços internos.
É aquela coisa que a Ana falou, o ponto cego, eu estou sozinha, eu estou solitária, eu preciso trazer isso à luz. Da mesma maneira do eu tenho medo de ser machucada. E aquilo já coloca de antemão, pô, eu fui estraçalhada numa relação, eu estou tentando superar isso. Explica para a pessoa que está na tua frente, deixa ela ter escolha, porque de repente aquilo para ela vai soar como uma coisa, eu também conheço isso. Se você já está vindo com essa preocupação, a gente pode ter um outro tipo de relacionamento. Você já está se mostrando, você já está criando uma ponte, uma confiança entre a gente. Então não se privem de viver. A questão não é essa. A questão é exatamente o contrário. Vivam com totalidade. Parem de manipular, negociar, se esconder, proteger o diabo. Vivam. Vivam com o coração inteiro. Porque aquilo, quando você está com o coração inteiro, ainda que você se machuque, você sabe que você não se traiu. Você sabe que você fez o melhor que pôde. Tem um lugar de conforto interno e fica muito mais fácil de transformar essa desilusão em elevação espiritual, em crescimento emocional e amadurecimento emocional, em clareza mental, porque tem uma coisa ali de... É como se você estivesse na universidade, se você se empenha, se você estuda, se você faz a parte prática, você sabe lá no final. Mesmo que você não passe o ano, você tenha que repetir, você sabe que você tem uma bagagem. E o outro ano vai ser muito mais fácil. Mas a gente a gente criou tanto medo do erro, que aí passa a não viver. E aí aquilo, o erro vai acontecer, só que vai acontecer com você sem ferramenta. Com você sem força. Com você sem sensação de valor próprio. É muito pior. Enfim, acho que deu por hoje. Já vamos nós fazer parte 1 e parte 2. Agora já sabe que a gente vai ter que fazer 35 e 35. Não, eu estou conseguindo unir os vídeos e colocar tudo numa coisa só. Agora, é o seguinte, nesse processo não deixa... Ó, a gente está colocando aqui de novo. Verdade, me escondo literalmente. Ai, a pessoa usando literalmente certo. Ai, ai, que coisa maravilhosa. Brincadeira, hein? Obrigada, vocês estão me ajudando muito. Bora viver exatamente isso, gente. Você tá vivo enquanto tá vivo, que a preocupação da galera é: ah, eu vou morrer. Vai, claro que vai. Mas antes de morrer, você tá vivendo. Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Então, para quem quiser ir pro Bora Viver, já sabe. Não sei se já sabe. Quem não sabe, vou dar o recado de novo. Eu e a Dani abrimos um grupo gratuito de meditação todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Repetindo, grupo gratuito de meditação ativa, todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, começa agora no dia 30 de abril. Então, quem quiser participar, já tem formado um grupo silencioso no WhatsApp, que é só para ir passando as informações, o link do Zoom, que o encontro é realizado no Zoom. Quem quiser participar, me manda mensagem no Instagram, me manda aquele direct assim, ó, eu quero participar, que eu vou te enviar o convite. E, gente, esse não tem desculpa. É domingo de manhã, tem nada para fazer essa hora e é de graça. Pode cortar as desculpas, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. A menos que você realmente trabalhe nesse horário, mas o que não é a maioria, a gente sabe. E não deixa a sua vida para depois. É isso, galerinha. Um beijo e até a live de quinta-feira. Tem live no Instagram toda terça e quinta ao meio-dia. As lives de quinta-feira são o quê? Live A Terapeuta Responde, que você pode já agora, acabando essa live aqui, ir lá no meu Instagram ou no Instagram da Dani, mandar a sua pergunta, contar o seu caso, o que você está passando, o que você quiser compartilhar. Fazer a sua pergunta, que a gente, sem revelar o seu nome, óbvio, vai trazer para a live de quinta-feira para poder responder. Gente, Okay? obrigada. Adorei a fofoca.
Boa sorte aí com você voltando à vida e eu espero que você esteja lá no domingo, porque também tem mais uma. Que a galera diz, ah, mas é muito cedo. Não, não é muito cedo. 10 horas da manhã já não é muito cedo. E olha que eu não gosto de acordar cedo. Então não tem essa história. 10 horas da manhã dá tempo. Pois é. Muito obrigada, vocês são especiais, Aurilene. Obrigada, Aurilene. Tá sempre por aqui também com a gente, né? Um beijo e até quinta-feira. Tchau, gente.